Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. A gente vai falar hoje sobre renegociação, recuperação de crédito, endividamento, inadimplência, cobranças, como você, pessoa física, saber, conhecer melhor como lidar com suas dívidas, como renegociar suas dívidas, sair do buraco. Muita gente que tem dificuldade em ficar livre, né, daquelas dívidas não pagas, negativações, restrições, por um lado. Por outro lado, quem empreende também, o Sidney Almeida, que é o CEO da Hold Brasil, uma empresa de recuperação de crédito de mais de 30 anos no mercado, prometeu para nós dicas aí para o empreendedor, né, em como vender sem se expor muito aí à inadimplência, aos maus pagadores. Então, acho que a meia hora seguinte aí promete bastante. Sidney, aproveito para te agradecer. Muito obrigado pela disponibilidade em participar do nosso podcast. Peço que se apresente melhor aí para o nosso público, por favor, cara. Legal, legal. Bom, Frederico, esse tema dá para a gente anoitecer aqui falando dele, né? Porque nesses 30 anos, mais de 30 anos, passou muita coisa, né? Então a gente aqui vivencia a inadimplência 24 horas por dia, né? Então tem como a gente estar ajudando bastante o ouvinte, né? Por isso a ideia nossa, e bem pertinente a sua ideia de estarmos ajudando aí quem nos ouve, né, é como prevenir a inadimplência. E na inadimplência existem vários perfis de inadimplentes. Dentro da própria inadimplência, né, existem os perfis que a gente aqui identifica até para chamar ele para um acordo, né? Tanto é que a gente aqui tem a Marcelane, que a gente já levanta isso do inadimplente. Tá. Entendeu? Sidney, vocês fazem uma tipificação dos devedores. Você teria como falar um pouquinho sobre os principais tipos de inadimplentes ou devedores? Imagino que eles venham de perfis, ou tenham perfis diferentes, né? Venham de realidades Sim, diferentes. Fala um pouquinho sobre sim, os principais sim, tipos aí para a gente. legal, legal. Bom, a gente tem o profissional, né? O devedor profissional, né? O que é esse devedor profissional, né? Ele sempre está dentro da inadimplência. Ele não consegue sair da inadimplência. Ele vive inadimplência. E para isso ele negocia com todo mundo, mas ele sempre está dentro da inadimplência. Já é cultural dele, né? Comprar mais do que vender, né? Então ele acaba se endividando, né? E ele não consegue sair. Porém, esse que a gente chama de pioneiro, né? Que está dentro também do inadimplente profissional, é o que sai grandes companhias como a gente tem hoje no Brasil, né? Ou seja, ele começa com a coragem, né? Ele entra no mercado até sem recurso, sem experiência, né? E aí ele vai se desenvolvendo, né? Ele vai crescendo, né? Vai também tendo os seus tombos, né? Mas ele vive na inadimplência. Então a gente chama desse devedor profissional. Ele está no mercado, ele está inadimplente. Pode ajudar? Sim, sim. Né? Se refere a E empresas, compram mais do que vendem, vão se arriscando, se aventurando, e isso, alguns quebram, outros prosperam, isso. obviamente. Ok. E outros crescem, né? Nós temos aqui exemplos, né, de devedores, né, que hoje são nossos clientes. Ou seja, ele devia no passado, né? Ele viu o nosso trabalho e depois vem já mais estruturado, aí ele com inadimplência e vem para cá. Que outros tipos você citaria? Tá. Tem o golpista, né? O golpista, nem polícia acha. O que é o golpista? Ele se estrutura para dar o golpe. Aham. Ele arma o golpe, compra de Deus e todo mundo e desaparece. Aí ele aparece com a mesma mercadoria, mas com outro nome, outro CNPJ, outro endereço, até você pegar, né,
esse, né, vamos dizer assim, é o que aparece aqui, chega às vezes até 10%. Ou Dos seja, casos que nós... ele abre uma empresa, compra, não paga, é, é, quer dizer, vende, bota o dinheiro no outro lugar, rapidinho ele muda de praça, muda de CNPJ, abre uma outra para dar um novo golpe. Exato. E aí vale aquela máxima antiga ainda, né? Eu não tenho tanto cabelo branco quanto você, mas já não sou menino mais. Cadastro novinho demais é fria, né? Opa, exatamente. Você olha, aí já você fazendo análise de crédito, né? Você olha na análise de crédito, você vê a empresa, tem 6 meses, tem um ano, você, opa, a luzinha acende. Ótimo, Você ótimo. Mais olha, uma. não tem uma negatividade, não tem um protesto, você, opa, outra luzinha acende. Uhum. Ele comprava X, está comprando Y, mas outra luzinha que se acende. Outra coisa também, Frederico, o tempo nos ajuda bastante. Quanto mais rápido nós estivermos chamando esse inadimplente para um acordo, é melhor. Porque às vezes o credor ele fica na esperança do devedor pagar. E na verdade, o que acontece? O devedor hoje ele deve para 20, tem dinheiro para 2. Então, às vezes, ele fica alimentando o credor, né? Ó, vou pagar amanhã, vou pagar depois, voltando. Outro perfil de inadimplente que a gente encontra aqui, né? Como eu disse, tem o golpista, né? Tem o profissional, tem o ingênuo. O que é o ingênuo? Ele não tem noção, né? Ele cai na onda, às vezes, do comercial de vendas e ele libera a venda, né? Mesmo ele sendo pequeno, né? E é comum a gente ver aqui e cobrar o inadimplente, ele fala, não, mas o vendedor do cliente me falou se eu comprar 100 e ele tem capacidade para 30, eu consigo vender. Ele não está estruturado, mas é mais ingenuidade do que qualquer outra coisa, né? Acredite, 2022 a gente ainda se depara com um cenário desse. Então, por que ele é ingênuo? Ele se empolga na venda, né, e baixa a guarda. Aí, quando chega o vencimento que ele não recebe o dinheiro dele, aí que ele vai atrás, aí ele vai ver da situação que está o credor. Ó, tem o devedor aventureiro, né? Ele não tem recurso, não tem estrutura, não tem expertise, mas ele põe a cara, ele vai para cima, né? Dos inadimplentes que vem aqui, esse devedor aventureiro, eu tenho 35% de tudo que eu tenho aqui. Para você ter uma ideia, eu já recuperei mais de quase 6 bi. Né? Então, do que eu tenho aqui, 35 é isso. Mas acredite, o Frederico, desse devedor aventureiro, muitos são empresas grandes hoje, que no passado ela entrou pequena, né? Foi se aventurando, foi tendo, se estruturando e hoje é grande economia. Lógico que nesse meio muitos também quebraram, tá? Como eu disse depois, tem o devedor profissional, ele sempre está devendo, está no sangue dele, está no DNA. Um exemplo típico desse devedor profissional, ele tem uma incidência muito grande no comércio. Na indústria é difícil, em outro segmento é difícil. Ele aqui nos aparece mais no comércio. Tá? Então, uma dica, quem lida com o comércio, ficar aí esperto com o devedor profissional. Existe o devedor também de crise. Ele vive em crise, né? E existe, às vezes, essa crise, como que eu te falo, local. Por exemplo, tem seca no Nordeste. Ele se utiliza da seca do Nordeste, né, alegando uma crise para justificar a inadimplência dele. Chove no Sul. Ele se utiliza disso, da chuva, para estar inadimplente e assim ele vai vivendo. Então, a gente chama aqui do devedor de crise. Isso eu tenho aqui 25%. A do devedor profissional, eu tenho 15% aqui de tudo que eu tenho.
O devedor de crise, esse é um número até expressivo, que está em torno de 25%. Eu tenho o devedor malandro, que é o que arma, né, o golpista. Né? Tem o devedor grande. O que é devedor grande aqui para nós? É uma multinacional devendo para um outro cliente, acredite. Com essa pandemia, muitas empresas multinacionais vieram aqui devendo. Isso está em torno aqui mais ou menos de 2,5. Inclusive até empreiteira, estatal, tiveram aqui também devendo. Tem o devedor, como eu falei, o devedor ingênuo, que isso está em torno de 10%. Né? Ele se deixa se envolver pelo vendedor, ele se deixa envolver pelo credor e acaba comprando mais do que devia. Né? Então, isso eu tenho aqui em torno de 10%. Eu tenho o devedor solidário, ou seja, a empresa dele está ruim, não está devendo, como ele tem capital, ele acaba sendo solidário pela empresa e chama para um acordo. E às vezes ele dá até garantias, né, dele mesmo, né, da pessoa física, e não da pessoa jurídica. E tem o devedor que ele transita sobre todos esses aspectos. Ele tem período que às vezes ele é aventureiro, depois ele passa para ser profissional, ele se utiliza da crise, às vezes ele é malandrinho, ele se utiliza da malandragem, né? Às vezes ele também entra na ingenuidade, né? Então é mais ou menos isso. O devedor solitário, eu não sei se solidário, eu não sei se eu comentei, está em torno de 2,5%. Tá. É engraçado você falar isso, porque a lembrança que eu tinha é que muitas vezes se quebrava na firma, mas na pessoa física o cara continuava tendo uma vida próspera. E o que você está me dizendo é que às vezes o sócio, o dono, ele busca na pessoa física a salvaguarda para recuperar a dívida da pessoa jurídica, né? Mas hoje também, viu, Frederico, nós temos aí um judiciário que você dá para ir atrás do proprietário, né? Principalmente relacionado às leis trabalhistas, né? Talvez o débito, acho que até o débito também, mas em primeira instância, as leis trabalhistas, você vai atrás do proprietário e você consegue sim, né? Hoje dá para você achá-lo. Isso aí eu diria que é no campo judicial, mas você consegue achá-lo hoje tem tudo, você consegue puxar o inadimplente pelo cartão de crédito, né, pelos bens que ele tem, pela receita, pelo salário de banco, tudo, você consegue sim achar o inadimplente. Tá, e no caso de empresários, por exemplo, que estão escutando a gente agora e queiram se precaver ou se prevenir, né, para lidar com esse tipo de devedor aí que você chamou de profissional, há alguma coisa a fazer? Sim. Primeiro, sem emoção, né? Às vezes o empresário se empolga com as vendas, primeiro sem emoção. Fazer um bom análise de crédito vamos dizer, dessa empresa. Né? Checar cadastro, você vê, coisa básica. Né? É comum a gente ir atrás do devedor, não achá-lo. E aí você vai ver o cadastro que o cliente tem, ele não tem. Coisa básica. Né? Então, o que eu reforço sempre, fazer um bom cadastro do seu cliente, fazer uma boa análise de crédito. Né? Outra coisa, o tempo. Não demore. Né? Por que não demorar? Simplesmente porque ele tem dinheiro para 2, mas deve para 20. Então, quem chega, a gente até fala aqui internamente, quem chega primeiro bebe água mais fresca. Eu estou adorando os ditados do Sidney. Sem emoção é ótimo. Não se empolgue demais, não perca a racionalidade, né? Ou seja, pelo que eu entendi, faça o seu para casa, né? Faça o devido análise cadastral e análise de crédito. Isso. E desconfie, como você falou antes, né, de fichas limpas demais para serem verdadeiras.
E a outra questão que você colocou fez a venda, fez o negócio, etc., acompanha para e passo e seja tempestivo. Procure não deixar um eventual atraso se transformar numa bola de neve, né? Como o Sidney falou, cobrar cedo ou cobrar antes pode fazer a diferença entre você receber ou não, porque como também está bem colocando com bastante humor aí o Sidney. E Frederico, quer ver outra coisa louca? Tem clientes, quando o devedor entra em recuperação judicial, não vende para ele. Você vê no mercado, não, ele entrou em recuperação judicial, não vou vender para ele. Mas ele esquece que quando ele vende depois que ele entrou na recuperação judicial, você pode vender, porque se ele não te pagar, você pode entrar com um pedido de falência e ele quebra. Então, muitas vezes a gente sente que o cliente, por medo, ou às vezes até por não conhecer bem a nossa legislação, né, ele acaba não fornecendo esse crédito a essa empresa que está em recuperação. Mas, por outro lado, o lado do que está em recuperação judicial, ele sabe, se ele não pagar aquele débito, ele vai para a falência. E então ele se preocupa mais com esse do que com aqueles que habilitaram no crédito da recuperação judicial. Então também é uma dica. Se você vê no cadastro, ele está em recuperação judicial, dá uma olhada primeiro como que está essa ação judicial. Às vezes é até mais seguro ele vender para um cliente assim do que ele ir atrás de um cliente que talvez ele não conheça tanto. Opa, essa aí é nova até para mim. Legal. Só para fechar, né? Porque se ele não paga, vamos supor, ele pediu a recuperação judicial. Legal, nós estamos em novembro, ele pediu em setembro, por exemplo. O juiz deu, bonitinho, está tudo certinho, tá. Daquela data em diante, se ele não pagar, né, ele quebra, vamos dizer, ele entra em falência direto. Então ele não vai querer fazer isso. Por isso a gente fala que é até mais seguro vender para alguém que está em recuperação. Mas antes ver como que está essa recuperação. Se ele está honrando com os créditos, se ele está comprando, se ele está vendendo. Né? Isso também é fácil para o credor também identificar. Ótimo. E se ele tiver dificuldade, nos procura que a gente ajuda ele. Bacana. Sidney, você está falando aí, né, de cuidados, né, para se prevenir dos maus pagadores. Então vamos falar do outro lado também, né, que é no caso da inadimplência estabelecida, né, como é que eventualmente um pequeno empreendedor ou alguém pode fazer uma cobrança bem feita, né, respeitando ali especificidades, canais de atendimento, linguagem ou abordagem, né? A gente já falou sobre isso aqui em outros episódios, até vale a pena citar aqui. A gente falou no episódio 303 com o Procon, nós falamos no 297 com uma outra empresa do ramo aí, que é a Acordo Certo, e no 389 com a Quero Quitar. E eu me lembro dessas conversas, muito se falou sobre a maneira com que se aborda o cliente pode fazer toda a diferença na efetividade da cobrança. Eu não sei se você concorda e se você acrescentaria outras dicas aí para eventuais pessoas ou empresas que têm ali na sua carteira de clientes alguns inadimplentes e querem fazer essa cobrança da melhor maneira possível. Sim, sim. Bom, Frederico, para mim responder essa sua pergunta, eu tenho de falar como que as empresas hoje de recuperação elas estão se comportando no mercado. Né? Vamos lá. No tempo da década de 90, né, você chegava para cima do inadimplente com toda a sede, né? Inclusive até maltratava, né? Isso lá nos anos 90. Hoje, inverteu totalmente diferente. Hoje eu não posso estressar o inadimplente. Né? Outra antes o cliente não pagava, o cliente já cortava o crédito dele. Hoje não. Né? Então, a inadimplência hoje, as empresas, elas estão administrando a inadimplência, mas continuam vendendo para ele. Eu tenho devedores aqui que já passaram aqui conosco
Tem um caso até de um cliente que eu não vou citar o nome, mas esse devedor ele já passou aqui 5 vezes. O que é isso? Ele vai lá no cliente, compra, não paga, vem para cá, paga. Aí ele vai lá de novo, compra, não paga, vem para cá, a gente recebe. E assim ele fez 5 vezes. Por que isso? Porque hoje as empresas não têm estrutura para cobrança, ela não tem braço, ela não tem tecnologia. Né? Então, ela acaba se utilizando de empresas especialistas como nós, que a gente tem todo um know-how, né? Para você ter uma ideia, nós temos aqui uma ferramenta que a gente chama de Marcellani, que eu levanto a situação econômica dele. Então, eu sei se ele está lá, se não está lá, se ele passou por mim, se ele tem estoque, se ele tem protesto. Uma lição de casa que a gente fez aqui na pandemia, hoje eu consigo saber do inadimplente quando que ele vai no mercado pagar. Então, o legal, quando eu estou conversando com o inadimplente, por exemplo, dia 1º, né, e ele quer pagar no dia seguinte, ou ele está me enrolando, ou ele está precisando da mercadoria do credor. Você vê que doido? Né? E isso o negociador ele sabe. E hoje eu também tem leis que nós temos de obedecer, né? Fora a lei, eu não posso estressá-lo. Até para o lado de lá, tem um ser humano também que está em dificuldade. Não é nós que vamos matar o negócio dele. Por isso que essas informações que a gente tem é para chamar o inadimplente para um acordo, para ele sair também desse cenário. Né? Aqui nós não queremos matar ninguém, eu não posso matar o negócio do meu cliente. Pelo contrário, nós temos de recuperar o dinheiro desse cliente, que ele também está precisando. Né? Acredite, Frederico, eu já vi clientes meus falirem, né, por inadimplência, ou seja, ele vendeu e não recebeu, e aí ele, sem capital de giro, ele acaba sucumbindo. Né? Então, por isso, não vai ser nós que vamos lá matar o negócio dele, mas a gente tenta recuperar, apesar que aquela história, né? Ninguém gosta de ser cobrado, né? Mas eu também não posso ir com desrespeito, eu não posso estressá-lo. Por isso que essas informações para nós é bem útil na hora de estar negociando com o inadimplente. Tá, pelo que eu entendi, quando você citou a sua ferramenta, vocês prestam serviço não só de recuperação, mas também de análise. Você falou de terceirização, de as empresas não têm braço para fazer análise de crédito, e aí a Hold Brasil também oferece esse serviço para as empresas. Na verdade, assim, o mercado foi me pedindo. Hoje, eu não sou uma empresa de cobrança, eu sou uma fintech de recuperação de crédito. Então, dentro da minha empresa, a gente também tem um produto aqui que a gente chama de análise de crédito, que a gente vende isso também para o mercado. Além de fazer a cobrança, né, a cobrança amigável, né, eu também faço análise de crédito, porque eu estou no segmento, eu já tenho um banco de dados do inadimplente. Então, para mim, facilita a minha vida. E como hoje as empresas elas estão enxutas, elas não estão estruturadas para fazer uma cobrança. Né? Lá nos anos 80, tudo, uma empresa, um cliente, a cobrança dela tinha uns 20 funcionários. Né? Hoje é inviável. Hoje, você vai numa grande companhia, tem 1, 2 funcionários e ele faz cobrança e faz mais um monte de outras coisas. Né? Então, o mercado começou a observar que as empresas de cobrança, elas são mais úteis, né? Cobrando o inadimplente e não queimando o negócio dele. Nos anos 80, ele falou, olha, eu vendi, ele não me pagou, o que a empresa de inadimplência fizer está bem feito. Hoje não. Hoje eu insisto nisso, né? Eu tenho de respeitar o inadimplente, chamar ele para um acordo, resolver o problema do meu cliente, que ele está precisando desse dinheiro também, né? E que o inadimplente volte lá e compre dele novamente. Perfeito, perfeito. Me parece que mudou, né? Pelo que eu entendi que você falou aí, realmente uma empresa não entrega uma carteira de inadimplentes para vocês cobrarem de qualquer jeito e o dinheiro que sair daí saiu, paciência, não. Eles têm uma preocupação da maneira que vocês vão fazer isso, até porque eles querem manter o cliente, querem recuperar
no sentido estrito da palavra, o cliente, para torná-lo, voltar que ele seja um cliente ativo, adimplente, né? Então, para isso, você precisa fazer a cobrança de uma forma mais humana, com o maior tato e sensibilidade possível. Além disso, ficou claro que a terceirização, a falta de braço, estrutura interna nas empresas também se dá no início do processo, na análise do crédito, antes da contratação ou da venda para um eventual cliente, pessoa física ou jurídica, e também é possível terceirizar essa parte. E aí, Sidney, já que você tocou na evolução do processo de cobrança, seja esse processo mais sensível ou com mais humanidade, digamos, que dicas você teria aí, né, para as pessoas que querem navegar bem esse processo de ser cobrado, né, para sair da dívida? O que é um bom compromisso? Me lembro também dessas conversas que eu citei aqui, de alguns deles falando, olha, o bom compromisso é aquele que você efetivamente pode cumprir, então vai passar sempre por aquela história de se planejar, se organizar antes para não o credor ele está precisando do dinheiro que ele pague, mas também ele é um cliente. E quando ele passa transparência, fala, olha, bem isso que você falou, eu estou em dificuldade, mas olha, eu posso pagar em 10 vezes. Então, quando você passa isso para o cliente, opa, ele aceita. O ruim é quando o inadimplente, ele fica, não, liga amanhã. Não, daqui 15 dias. Não, 15, hoje eu não tenho dinheiro. Aí vê que existe uma má fé, né? Aí o cliente fala, não. Aí tem casos que quando ele promete um pagamento, o credor nem quer. Fala, não, vamos para uma ação, porque ele já está me enrolando, ele já perdeu vamos dizer assim, ele já desiludiu. Então ele fala, agora é da justiça. Então, o que eu peço a quem deve, primeiro, seja transparente. Faça um acordo que dê para cumprir, mesmo que seja parcelados, né? Ou às vezes até em muitas parcelas. Mas a dica que eu daria assim, seja honesto, né, com o credor, jogue limpo, né? A gente passa aqui muitos casos aqui que o devedor, o inadimplente, ele quer se aproveitar da situação e falar que está ruim e empurrar com a barriga, né? Isso para o lado de cá soa muito mal. E aí, quando ele quer realmente pagar uma coisa até parcelado, o credor fala, opa, não, eu não vou entrar mais nessa. Então, a dica que eu daria, assim, seja transparente, seja franco, jogue aberto. Né? Não, mas olha, em 15 vezes, mas eu quero em 7. Seja honesto, olha, 7 eu não vou conseguir. Eu vou conseguir em 15. E faça um acordo, uma proposta que realmente você consiga cumprir. Tá, mas Sidney, ótimas, bem básicas, mas bem verdadeiras as recomendações, né? Muito simples, mas difíceis de às vezes seguir, né? Mas aí você falou de um ponto que eu acho legal, faça uma proposta. Que base tem o cliente para saber o que é fair play, digamos assim, ou o que seria um desconto razoável para se dar? Me lembro de novo também dessa conversa com o Procon, e ele citou que muitas vezes os clientes achavam que estavam tendo um desconto absurdo, mas que na verdade era um desconto de juros só, muito altos. Então, tem alguma maneira de entrar nesse mérito de que desconto é devido para que tipo de inadimplência, ou que estágio da inadimplência, ou não? Então, foi bem legal isso que você mencionou. Se deve, tem que pagar. Né? Sabe por quê? Porque por detrás dessa dívida que ele contraiu, o credor pagou impostos, pagou o fornecedor dele, pagou funcionários. Né? E se ele não pagar, forma uma cadeia que o outro cliente quebra. Né? E a gente tem de ter essa consciência. Né? Às vezes acha que a legislação não dá em nada. Mentira, viu? Ultimamente a gente tem crescido muito nesse cenário. Né? Eu não vou pagar e tudo bem. Não vai ficar tudo bem, não. Né? Hoje, vamos dizer,
15 anos atrás, 10 anos atrás é uma coisa, hoje é o cenário. O nosso judiciário ele evoluiu bastante, ele prosperou bastante, ele se estruturou bastante. Então já é, não acha que você contraindo uma dívida, né, você, por estar em situação, alegando que está em situação difícil, você vai conseguir se livrar dela. Não consegue. É uma dica, principalmente para o inadimplente. Então, como eu tive esse caso, que lá fora, quem deve, se não paga, é preso, né? Nós não temos essa cultura. Mas hoje a ferramenta nossa aqui, o nosso judiciário, melhorou bastante. Não está ainda, né, como deveria estar, mas evoluiu muito. Né? Tá, não, eu gostei que você falou aí que a consciência dos deveres, né? Óbvio que a gente é um canal de finanças pessoais e a gente prega aqui o tempo inteiro é consciência, disciplina e cumprimento de obrigações, né? E me lembro também, de novo, citando a conversa com o coordenador do PROCON, que muita gente tentava alegar juros abusivos, quando na verdade não existia essa situação. Se usava isso, essa figura dos juros abusivos com mais frequência do que ela deveria. Eu me lembro que ele comentou que não era simples provar a abusividade de um contrato, um contrato leonino, que ele foi totalmente imparcial, que as cláusulas eram desconhecidas. Então ele pisava ele batia nessa tecla que você acabou de comentar aí também. Excelente. Perfeito, perfeito. Sidney, muito obrigado. Excelentes dicas, uma boa contextualização de todo esse meio, né? Todo esse métier aí do crédito, da cobrança, Sim, da análise, sim. dos comportamentos. Gostei dessa tipificação aí que você fez, né? E é sempre bom contar com a experiência de alguém que, como você, tem décadas, perdão, aí no ramo, né? Tentar compartilhar aqui em uma meia horinha um pouco do seu conhecimento conosco. Legal. Só te agradeço mais uma vez pela participação e Imagina, deixo para as suas imagina. considerações finais aí, cara. Opa, Frederico, você acredita? Eu estou no mercado aqui há 42 anos, né? Se você me dá uma outra coisa para me fazer, eu até vou tentar fazer, né? Mas eu aprendi nesses anos todos, né? 42 anos. E com a pandemia, sabe o que nós sentimos aqui? Todos nós aqui viramos aprendizes. Né? A pandemia aqui, ela nos fez refletir em tudo. Então, hoje, você não sabe tudo. A pandemia nos ensinou aqui que você teve de destruturar tudo e estruturar tudo de novo. E já teve frutos. Né? Isso foi para o bem, viu? A Marchilane saiu dentro de uma pandemia. Né? O que é hoje eu acho inadimplente, né? Aonde tiver. E isso foi bater na cabeça. Por quê? Com a pandemia, você não conseguia falar com ninguém. Não tinha, porque está tudo fechado. E aí a gente foi batendo cabeça, opa, e a gente já tinha um banco de dados aqui que a gente utilizava. Aí a gente potencializou esse banco de dados, acabou se estruturando melhor. Então hoje a gente, ou seja, a pandemia já está nos deixando um aprendizado. E isso, se nós estamos fazendo isso, generalizou também. Você vai nas empresas, você vê que todo mundo aprendeu a lição. Muitos quebraram. Né? Aquele que não quis inovar, né? Uma dica hoje que eu dou também é tecnologia. Hoje, você sem tecnologia, você tem vida curta, seja em qual segmento for. Né? E o legal é que a tecnologia ela não fica doente, ela não tira férias, ela está à nossa disposição para usar do melhor jeito. Entendeu? E é isso, meu amigo. Eu que agradeço, estamos aqui ao dispor. Se tiver qualquer dúvida que a gente puder estar sempre aí contribuindo, né? E eu acredito, Frederico, num mundo melhor. Né? Eu acho que cada um de nós tem que dar a nossa contribuição, né?
para a gente ter um ambiente melhor, né? É uma preocupação não só do profissional, mas de todo indivíduo, né? Para que a gente deixe aqui, eu que já estou passando dos 60 anos, né? Você deixar um mundo melhor do que quando você pegou. Eu acho que é um mínimo que todo ser humano tem que estar preocupado. Eu, se Deus quiser, pretendo, quando eu sair desse mundo, ter contribuído com a minha parte. Certamente, certamente. Muito obrigado, Tá bom, Sidney. Um querido? abraço. Até a próxima. Eu que agradeço, fica com Deus e bons negócios para nós. Até a próxima.